Para que serve a política? Qual a finalidade da política? Por que precisaríamos de política? E a aula de hoje ela vai justamente se desdobrar em 3 respostas a essa questão. E para isso nós vamos lançar a mão da filosofia na Idade Média. E a Idade Média, evidentemente, ela se subdivide em mais períodos. Existe uma convenção que divide a Idade Média na Alta Idade Média, que vai até aproximadamente o século XI, a virada do primeiro milênio, e a Baixa Idade Média, que vai do século XI, ali do início das Cruzadas, no final do século XI, até o limiar da Renascença, que começou na Itália, nas cidades italianas, no século XIV, e depois se alastrou para o restante da Europa no século seguinte, no século XV. Então, para cada um desses períodos, nós vamos desenvolver um filósofo ou uma obra que vai delinear uma resposta, que vai colocar esse problema da política de maneira diferente. Então, primeiro, nós vamos discutir, na Alta Idade Média, a filosofia de Agostinho de Hipona, ou São Agostinho, como ele responde essa pergunta, para que serve a política, como funciona a política. Depois, como segunda resposta, a filosofia de Tomás de Aquino, ou de São Tomás, já na Baixa Idade Média, no final do século XIII. E, finalmente, no limiar, no final da Idade Média, a transição já para a Idade Moderna, na Renascença italiana, vamos debater uma terceira resposta a essa questão, que é aquela oferecida pela obra de Nicolau Maquiavel. A primeira resposta, a resposta Alta Idade Média / Agostinho, ela vai dizer o seguinte: a política ela tem por finalidade a justiça, o bem, um bem ideal, a salvação da alma, a misericórdia, ou seja, valores muito altos, valores ideais que a política ela deve aspirar, ela deve servir a esses valores. Essa é a primeira resposta. E, portanto, determina uma cidade celeste, uma cidade que olha para o céu das ideias, e ou cidade divina, o Agostinho ele vai falar na cidade de Deus, que será a estrela polar, será a estrela guia do funcionamento da política. Na segunda resposta, a finalidade da política é o bem comum da comunidade, ou seja, o que define a política é uma ordem ético-finalística relacionada à produção do bem comum, aos valores da comunidade, e essa vai ser uma cidade, não mais como a cidade agostiniana de Deus, mas uma cidade entre o céu e a terra. Uma cidade que ela aponta para o céu, assim como o estilo gótico, mas ela se constrói, ela se desdobra em uma série de níveis de gradações até chegar à terra. E essa é a segunda resposta, ou seja, a cidade entre o céu e a terra. E a terceira resposta, que é a de Maquiavel, de Nicolau Maquiavel, vai dizer que a política não tem finalidade. O que define a política não é uma ordem ético-finalística. E que, portanto, estabelece um campo de imanência para o funcionamento da política. E aí nós temos uma cidade aberta, uma cidade moderna, uma cidade em que a substância do poder, a substância da política é o próprio tempo, um tempo em aberto, uma contingência irredutível, e que define um céu vazio. Ou seja, o céu não é mais o que guia a política nessa terceira resposta, que é a resposta de um impulso revolucionário do Renascimento, com Nicolau Maquiavel. Então vamos começar. Nesta primeira aula, nós vamos abordar as duas primeiras respostas, da Alta Idade Média e da Baixa Idade Média, utilizando 2 filósofos como os nossos, digamos assim, os representantes dessa formulação e desse problema sobre a política. O primeiro é Agostinho, o segundo é o Tomás de Aquino. Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele
é conhecido por ele ter cristianizado Platão. Ele trouxe a obra platônica para o cristianismo. E foi muito bem sucedido nesse intento. Ele, de fato, conseguiu incorporar a dogmática da Igreja Romana, a Igreja Apostólica Romana, à filosofia platônica. Nietzsche, no final do século XIX, ele inclusive vai dizer que depois de Agostinho, o cristianismo ele não passa de um platonismo para os pobres, né? De uma maneira pejorativa, falando que o cristianismo é uma espécie de nova dentição do platonismo, de Platão. E na filosofia de Platão, a política ela está subordinada ao modelo, ela tem um modelo. E esse modelo ele é ideal, ele é o céu das ideias, ele é uma realidade inteligível onde existem as formas puras, que são as ideias. E é nesse céu das ideias que devem ser aspiradas ou que devem ser colhidas as finalidades da política, tais como a justiça, tais como a temperança, tais como a misericórdia. Agostinho vai adaptar essa filosofia para a Idade Média, para o mundo cristão, o mundo cristianizado, vai contribuir com um determinado modo de cristianização da própria política. Então, para Agostinho, como o que importa é a cidade celeste, essa cidade intangível dos valores, a cidade terrestre, a polis, né, onde nós vivemos, não passa de um lugar de passagem, um lugar provisório, um lugar onde, na verdade, você tem uma vida que é uma preparação, é um ensaio para a vida eterna, ou para a morte eterna, caso você não obtenha a salvação. E nesse sentido, a política terrena, ela é um momento dessa marcha em direção à cidade celeste. Todo o objetivo da política é contribuir para que nós possamos nos elevar, para que nós possamos ascender a esses valores, numa longa e difícil jornada contemplativa. Em Platão, essa jornada ela é a tarefa da própria filosofia, e não à toa, os governantes para Platão deveriam ser os reis filósofos, ou seja, aqueles que conseguem participar muito próximo das ideias, aqueles que conseguem resvalar nessas ideias, que a partir de uma série de ciclos de ascensão, de ciclos de uma elevação da alma, consegue tocar nessas ideias. Esses que devem ser os governantes para Platão. E o Agostinho adapta isso para o céu das verdades da igreja. E ao invés dos reis filósofos, os reis que estejam subordinados ao poder espiritual da igreja. Que estejam... que respeitem, que obedeçam e que façam cumprir os preceitos da Santa Sé. E é uma jornada longa e difícil, porque para Platão é necessário que nos libertemos, que conseguimos escapar das aparências e dos movimentos e dessa azáfama que constitui a nossa vida terrena, né? A nossa existência entre as coisas, entre os animais, na natureza. E em Agostinho isso vai repercutir com a doutrina do pecado originário, que ele consegue oficializar e tornar a dogmática da Igreja Católica. E o que fala a doutrina do pecado originário? Pelo menos em sua formulação agostiniana. A carne de que somos feitos, ela é corrompida. Ela está condenada. Nós participamos do pecado de Adão, o primeiro homem, e, portanto, nós trazemos conosco a carne amaldiçoada, a carne corrompida. A carne que nós transmitimos aos nossos descendentes, através do sexo, através da reprodução sexual. E o Agostinho vai dizer, olha só, estarmos presos à carne é estarmos presos à própria morte. O que nos afasta da vida eterna, o que nos afasta de uma liberdade em relação à própria morte é a carne. É o fato que nós temos órgãos sexuais e que, portanto, corrompidos por essa carne, somos escravos. Somos escravos. A carne é fraca. A carne ela nos subordina aos seus apetites e não conseguimos exercer uma liberdade, não conseguimos ascender à espiritualidade, não conseguimos atingir as verdades divinas. E portanto, o ser humano ele está condenado a ser conduzido. O ser humano ele não consegue se autoconduzir, ele não tem a capacidade
de ser livre por si próprio. Por quê? Porque ele é portador da carne. E, portanto, ele está condenado à morte e no ato sexual ele transmite essa morte aos seus descendentes. Na verdade, a reprodução, ela reproduz a morte. Ela faz a morte ser transmitida através do ato sexual. Essa é a visão da doutrina do pecado originário de São Agostinho. Um castigo de Deus. E justamente por não sermos livres, por sermos escravos de nossos apetites, de nossas volições, da carne que nos corrupta, nós precisamos ser conduzidos. É necessário que haja pastores para nos conduzir. Precisamos ser retificados, precisamos ser emendados, precisamos ser disciplinados. Então, a política, as metáforas que vão se referir à política nesse período da Alta Idade Média, elas se ligam ao poder pastoral, ao poder dos pastores. Os padres deveriam ser pastores de gente, pastores de seres humanos. Deveriam cuidar do rebanho de cada uma das ovelhas, para que elas não se desencaminhem, para que elas caminhem, né, na trilha da salvação, no caminho do céu das ideias, que é o céu onde nós teremos a vida eterna. Outra metáfora é do piloto de um navio, porque o navio está numa tempestade. Nós estamos cercados de tentações, cercados de corrupção, e precisamos, de fato, de um piloto, de um timoneiro, para que nos guie nessa tempestade e para que cheguemos no porto seguro da salvação. Então, são as duas grandes metáforas de São Agostinho. O piloto de um navio e o poder pastoral. A política, então, ela está inteiramente subordinada ao governo das almas. E quem controla, quem lidera o governo, quem preside o governo das almas é a igreja. Nesse sentido, os reis, os príncipes, os líderes, eles são nada mais do que assessores da igreja. Eles são o braço secular da igreja, uma espécie de apêndice do poder espiritual. O poder temporal, o poder secular, ele é um braço, um membro do poder espiritual. Se o poder espiritual ele tem o objetivo de salvar as almas, de governar as almas, de levá-las à salvação, o poder temporal, para Agostinho, ele vai atuar quando os corpos se rebelam, quando as pessoas não cumprem os preceitos, quando as pessoas não seguem os ensinamentos. É necessário que haja coação, é necessário que entre o rei para retificar, para reger, no sentido de retificar as condutas. Então, você tem o poder temporal entrando com a força. O poder espiritual, quando ele não consegue agir, ele entrega, ele delega ao poder temporal, ao braço secular, a atuação da força, de maneira a servir aos propósitos espirituais em busca da graça divina da salvação. E aí, houve uma transição da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, que se dá em torno do século XI, e que vai levar também uma transição de como se entende, como se faz a política. E esse modelo agostiniano que eu apresentei aqui, ele vai também sofrer uma mutação. Ainda dentro da Idade Média, mas já no segundo período, grande período dessa subdivisão da Idade Média. A Idade Média ela ficou conhecida como Idade das Trevas, né, que haveria uma névoa muito espessa de terror, né, de medo, de desespero, e as pessoas viviam nessas condições atormentadas. Era uma época muito perturbada, né, tiveram as invasões bárbaras, depois as invasões dos hunos, com muitos saques, estupros em massa, destruições de cidades inteiras. E depois seguiram outras invasões, as invasões dos árabes sarracenos, as invasões dos húngaros, dos normandos, dos vikings. Um período de peste também, né? Você tinha pragas que se difundiam, produzindo fome, produzindo doenças, convulsões sociais, desordens bestiais. É um período de um estupor sobressaltado. O feudalismo, né, como uma ordem que busca uma proteção mínima nessa idade, ele emerge num plano afetivo muito perturbado. Só que isso não corresponde exatamente, né? A Idade das Trevas ela não explica toda a Idade Média.
É um achatamento chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Ela se refere principalmente à alta Idade Média, não à baixa Idade Média. Na baixa Idade Média, não só no final dela, já no século XIV, no limiar, na transição, você tem a Renascença, que é um período florescente. Houve também uma renascença, uma primeira renascença embrionária dentro da própria Baixa Idade Média. Então, o que acontece mais ou menos no século XI? O século XI é o auge desse momento de desespero. Se achava que no ano 1000, quando se completasse o primeiro milênio, o mundo ia acabar. Você já vinha sobrevivendo numa situação em que o fim estava próximo, se tinha essa consciência de que se estava vivendo o fim dos tempos, né? Ou seja, havia uma iminência do apocalipse, a iminência do Armageddon, e portanto, o tempo que nós tínhamos na Terra, a gente não poderia perder tempo com pequenas vaidades, com pequenas mesquinharias. Por quê? Porque você tinha que estar preparado permanentemente para o juízo final, ou seja, para ser julgado, se você teria vida eterna ou a danação eterna. Então, na verdade, a preocupação dos governos, da política, não era a duração do governo, não era projetos de desenvolvimento de longo prazo, não. Você simplesmente tinha que estar preparado para o fim do mundo, você tinha que estar preparado para o apocalipse. E a igreja, obviamente, se consolidou nessa visão apocalíptica. Ela administrou essa visão apocalíptica, né? Os vários retardamentos, né, da chegada do anticristo. Ela o tempo todo jogava com uma espécie de utopia negativa, né, para evitar o pior. Né? Nós já vivemos uma série de sofrimentos e de privações, mas podemos evitar o inferno. A igreja, ela desenvolvia uma tecnologia de poder baseada nessa visão apocalíptica, no catecon, né, no retardamento, né, no delay da chegada do anticristo, com declarações muito veementes, né, que nós deveríamos sempre olhar para o céu dos valores, o céu das verdades religiosas, e não para as preocupações terrenas. Obviamente que isso, por outro lado, exigia da igreja controlar os visionários. Né? Se ela governava a partir da visão apocalíptica, é necessário também manter sob controle, manter com rédeas muito curtas, os visionários, né? Aqueles que tinham visões, revelações. Então, também é um período que há perseguição contra as pessoas que tinham visões que acabavam ameaçando a dogmática da Igreja Católica. Então, a Joana d'Arc, por exemplo, que é uma visionária desse período, que tinha visões de Nossa Senhora e que termina sendo perseguida pela Inquisição Católica. Mas o que acontece? No ano 1000, que é o auge dos milenarismos, que são esses movimentos messiânicos de que Jesus está voltando, que Jesus vai chegar, que Jesus virá nos salvar, né? A segunda vinda de Jesus, o fim da parúzia, e que vai confrontar o anticristo, está no auge. Esses movimentos milenaristas estão no auge ao redor do ano 1000. O próprio nome milenarismo vem disso, né? De milênio, do fato de que no final do primeiro milênio havia uma série de profecias que acabariam o mundo. Só que o fim do mundo não vem. O fim do mundo não acontece. Se passa do ano 1000 e o fim do mundo não acontece. E além disso, começa a acontecer uma estabilização na Europa, uma espécie de institucionalização do feudalismo, com o surgimento de grandes monarquias, com o surgimento de governos centrais, monárquicos, dentro do feudalismo. Por exemplo, a Inglaterra, o Reino da Inglaterra, o Reino da França. Os reinos cristãos da Península Ibérica começam a se constituir, né, na Baixa Idade Média. O condado portucalense, que depois vai ser Portugal. Os reinos cristãos que mais tarde vão se unificar na Espanha. E, além disso, a vida começa a melhorar. Essas trevas, né, a Idade das Trevas, essa espessura começa a diminuir, começa a se dissolver. Começam a se desenvolver, portanto, algumas atividades mais duradouras. E o horizonte de expectativa das pessoas, o horizonte de expectativa do mundo, ele muda. Ele começa a ter uma perspectiva. Ou seja, há uma mudança na percepção do tempo. O tempo da Terra não passa a ser simplesmente um lugar de passagem muito fugidio, no qual o fim do mundo é iminente. Não,
na verdade o tempo passa a ser vivido com uma duração. É necessário que nós habitemos essa duração, nós temos um tempo na Terra. E os governos nacionais, eles têm uma duração dentro da Terra. Os governos, os reinos, né, eles têm essa preocupação de persistir no tempo, de dar uma duração para as suas dinastias. Começa a surgir uma consciência histórica na Europa. Se, no período da Alta Idade Média, a literatura política ela era voltada a virtudes ideais, ou seja, as verdades da igreja, né, a misericórdia, a temperança, a justiça, sempre inspirada pelas escrituras sagradas, pela Bíblia, né, o gênero que eram guias de conduta, né, para os monarcas, para os príncipes, né, ou uma espécie de catálogos de virtude, né, de como fazer, né, como governar, muito pedagógicos, muito moralizantes, né, pregando o que é o bom governante. Esse gênero literário da Alta Idade Média, que é o Espelho de Príncipes, era conhecido como Espelho de Príncipes, porque os príncipes tinham que assumir, né, tinham que assumir, se espelhar nesses valores. Né, o Speculum Principes, em latim. Eles vão dar lugar, na medida em que na Baixa Idade Média começa a se desenvolver uma consciência histórica, ao espelho da história. Ou seja, os príncipes, os reis, os senhores feudais, eles não seguiam mais simplesmente por valores abstratos e ideais. Eles começam agora a se inspirar em exemplos históricos, no passado. O passado começa a ganhar uma consistência. Começa a você ter virtudes práticas. Ou seja, o governante ele é mais empírico, ele não é tão, ele não é tão idealista ou idealizante, ele é mais empírico agora, ele tem que aprender os ensinamentos da história. Então você tem uma passagem do espelho de príncipes para o espelho da história. Você tem uma passagem de um tempo apocalíptico para um tempo onde há uma espécie de meio termo entre as preocupações com a salvação, com o céu, e as preocupações com a terra, a política terrena. Um outro fator que também mudou a concepção de tempo na Idade Média foi o desenvolvimento do comércio, principalmente com as cruzadas. As cruzadas elas abriram as rotas comerciais para o Oriente, através do mundo árabe e do mar Mediterrâneo. As cidades italianas se beneficiaram bastante, né? Veneza, Florença, Pisa, Gênova, Milão, dessa irradiação, dessa ramificação de rotas comerciais, onde você tinha um comércio transcontinental através das rotas de especiarias, mas também o desenvolvimento dos bancos, né? O desenvolvimento financeiro, bancário financeiro, desenvolvimento de instrumentos de câmbio, de letras de câmbio, letras de crédito, a ideia do crédito, do endividamento, de você abrir contas. Os cavaleiros templários, né, que foi uma ordem religiosa guerreira da Igreja Católica, que esteve presente desde as primeiras cruzadas, eles instituíram o primeiro sistema bancário, que rapidamente se disseminou. E aí você tem uma concepção de tempo que é o tempo comercial, que é o tempo financeiro, porque você vai cobrar juros em função do prazo. Você vai ter um tempo em que você pode resgatar aquele dinheiro, né? Você tem a relação de dívida e crédito, né? De débito e crédito. Tudo isso junto, né? O desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento das rotas comerciais, dos bancos e das monarquias europeias, e também da vida, né, das populações, da melhoria relativa da vida das populações, gera uma transformação na consciência do tempo e produz uma primeira consciência histórica na Idade Média. Esse período ele é contemporâneo ao resgate de Aristóteles na Europa, ao resgate da filosofia aristotélica na Europa. E boa parte do sucesso desse segundo momento aristotélico, né? Aristóteles é um filósofo da antiguidade clássica bom, passou bastante tempo as suas obras esquecidas, né? Ele vai ser reintroduzido seja através de traduções do árabe, seja através de traduções do grego para o latim, né? Que era a língua que a intelectualidade falava na Idade Média. E em 1260, na década de 1260, a política, o texto, política, se chama Política, o livro de Aristóteles, ele é traduzido. Esse livro não vem do árabe, não passa pelo árabe, ele vem direto do grego. Ele foi traduzido em 1260
e causou um grande impacto. Ele gera uma espécie de revolução epistemológica quando ele é introduzido. E um dos grandes intérpretes de Aristóteles, e que vai fazer a ruptura com o paradigma agostiniano, com o paradigma da Cidade de Deus, se chama Tomás de Aquino, um monge, um intelectual da época, e que vai, na década de 1270, comentar, foi um dos muitos comentários publicados, o dele é o mais conhecido, na sua obra magna, que é a Suma Teológica, ele vai comentar a política de Aristóteles, ele vai fazer essa recepção da obra aristotélica para o seu tempo, para o período da Baixa Idade Média. Isso se dá na década de 1270. E aí se formula a segunda resposta. A resposta de Tomás de Aquino para a pergunta sobre para que serve a política. A gente pode pensar no afresco de Rafael Sanzio, de 1511, que se chama Escola de Atenas, onde há um panteão, toda a turma de filósofos gregos, do modo como os renascentistas os viam, nesse resgate da cultura greco-latina. Essa tela mostra a recepção desses filósofos. E no centro da Escola de Atenas estão Platão e Aristóteles, que seriam os principais filósofos do ponto de vista do Rafael Sanzio. E é interessante nessa tela que Platão aponta para cima, para o céu, a filosofia das alturas platônica. E Aristóteles, que é discípulo de Platão, mas enfim, desenvolveu e rompeu com Platão em vários pontos, aponta para baixo, aponta para a terra. Tomás de Aquino, ao recepcionar Aristóteles, também vai apontar para a terra, também vai apontar para a cidade terrena. Se a filosofia agostiniana, que segundo Nietzsche é um platonismo para os pobres, ela aponta para cima, para o céu das verdades da igreja, de uma maneira implacável, severa, com uma severidade muito grande, ou você está absolutamente condenado ao inferno, à morte eterna, ou você está absolutamente salvo. Você vai habitar o céu divino e, portanto, terá uma salvação absoluta. Já Aristóteles, e nisso ele está mais afinado com o espírito da Baixa Idade Média, onde você tem não só o tempo do dinheiro, dado pelo comércio e as finanças, mas também o tempo dos governos monárquicos, e que, portanto, se conciliam com o poder espiritual. Há um equilíbrio entre o poder espiritual e o poder temporal, entre o céu e a terra. Então a política não é mais um mero instrumento, uma serva do poder espiritual. A política, ela ganha importância. E o Aristóteles, ele é um filósofo conciliador, ele é um filósofo que vai buscar a moderação, o balanceamento, uma concepção de justiça que não é mais aquela justiça com maiúscula, uma justiça divina absoluta. Não. Entre a absoluta salvação e a absoluta perdição, você tem toda uma gradação. Você tem vários graus, vários níveis. A justiça, ela ganha uma dimensão matemática de um contínuo de níveis. A justiça geométrica, a justiça aritmética. Para o Tomás de Aquino, diferentemente do Agostinho, a virtude não é um absoluto, que somente a igreja atinge e que nós temos que contemplá-la e tentar alcançá-la de uma maneira muito difícil, em longas jornadas. Não. Para o Tomás de Aquino, então, você tem toda uma gradação entre a menor virtude, que é o vício, e a máxima virtude, que é a excelência. E o Tomás de Aquino não acredita numa divisão absoluta. Ele entende que é possível um contínuo aperfeiçoamento, uma prática, um exercício da virtude, uma prática cotidiana das virtudes, de maneira que elas vão se aperfeiçoando. A perfeição não é um absoluto que está no céu. A perfeição é algo que, com o exercício concreto, material, ela pode ser treinada até ser atingida. E a virtude máxima é justamente a excelência, o que Aristóteles chamava de arete, a excelência. Outra diferença do Tomás de Aquino para o Agostinho, e que também repercute o espírito da cidade na Baixa Idade Média,
é uma percepção mais moderada. É uma busca da equidade, é uma têmpera, uma espécie de têmpera, de você mitigar aqueles dogmas, aquelas verdades muito rígidas, aquela doutrina muito severa do pecado original que vem de Agostinho. E o Tomás, como ele está preocupado não só no céu, mas também na terra, ele vai atentar e diz que o governante tem que atentar para a natureza das coisas, para a natureza técnica das coisas, para os vários âmbitos de existência. A política não está simplesmente ligada aos universais, ela tem que se preocupar com os diversos reinos do particular, das realidades particulares, que têm suas lógicas próprias, e que a razão ela pode atingir. A reta razão ela atinge a natureza das coisas, e essa proporção, essa espécie de ressonância entre as coisas e a razão é que vão dar o tom para a política. Ou seja, não mais uma ordem eterna inteligível no qual nós tínhamos que nos mirar porque o fim estava iminente. Não, agora um mundo em movimento. Um mundo que o movimento se transmite entre as coisas. Onde você tem ações e reações. Onde você tem uma série de elementos funcionando juntos. Como um grande relógio. A sociedade é um grande relógio, para Tomás de Aquino, onde as coisas se combinam, reagem e agem umas sobre as outras. Porém, sem perder de vista que a finalidade última é a beatitude celeste. A finalidade última é Deus. Assim como em Aristóteles, a metafísica ela tem por seu princípio primeiro o motor imóvel, né, o famoso primeiro motor imóvel de Aristóteles, para Tomás de Aquino é Deus. Então, o movimento, ele ainda de uma maneira ou de outra é medido, ele é mensurado, ele é colocado lado a lado com a perfeição estática de Deus. Deus é o primeiro motor imóvel e cujo movimento se transmite, ele sem se mexer move o resto, move a abóbada celeste, move as várias esferas e termina por mover todo o resto. Ninguém move o primeiro motor imóvel, mas ele move o mundo inteiro. Então, em Tomás de Aquino se tem a articulação de uma realidade empírica com a realidade divina. E isso forma um todo, uma totalidade orgânica, organicista, onde todas as coisas interagem com todas as coisas, uma natureza interligada. O ser humano, o homem existe dentro dessa natureza organicamente. E essa organicidade do homem é dada pela sua própria essência, porque a essência do homem para Tomás de Aquino é um ser social e racional, que também vem de Aristóteles, do zoon politikon de Aristóteles. Então, se pode dizer que na segunda resposta, você ainda tem um modelo dado finalístico, né, ético finalístico, porém, a unidade do conjunto desse modelo finalístico não é mais as verdades da igreja, não é mais os valores absolutos, os céus das ideias. Ele é o funcionamento justo, o funcionamento coordenado, uma coordenação funcional e hierárquico, colocando no topo da hierarquia Deus, da sociedade medieval. E é isso que o Tomás de Aquino chama de bem comum. O que é o bem comum? É o governante, é o político, a política, ela estar voltada à justiça das coisas, ou seja, dar a cada um o seu, conciliar os diferentes, respeitar a lógica dos particulares. A política ela tem que ser feita com equidade, com temperança, com moderação. Ela tem que buscar uma justiça, mas é uma justiça muito terrena, que se inspira em Deus, que tem Deus como seu grande valor, mas que é muito mais racional e empírica do que na visão apocalíptica da Alta Idade Média, na visão agostiniana idealista. Ou seja, é necessário que os reis, os príncipes, os governantes, eles sejam prudentes, né? A prudência aristotélica. Talvez um grande exemplo de um rei prudente é um rei contemporâneo de Tomás de Aquino, que é Luís IX da França, que teve um longo reinado e que era considerado um rei extremamente justo e admirado, e até hoje ele tem um lugar especial na história da França. Inclusive a capital de um estado brasileiro, a capital do Maranhão, foi dado o nome em homenagem a esse rei, né? São Luís do Maranhão.
porque ele foi também canonizado. Assim que ele morreu, ele foi canonizado como São Luís. E ele é considerado um rei moderado, um rei justo, um rei que atentava para a natureza das coisas. Lembrando que São Luís do Maranhão foi fundada pelos franceses, né, em 1612. E poderíamos dizer que ele não só é um rei que estava num período onde a literatura do Espelho de Príncipe concedia uma série de estilos, uma série de atitudes políticas baseadas na história, como ele mesmo, o São Luís, ele se tornou um príncipe espelho, no qual os demais príncipes deveriam se espelhar, né, já nessa transição para o espelho da história. E nessa concepção da política como a realização do bem comum, você tem toda uma tradição que vai separar a verdadeira política, que é essa política voltada ao bem de todos, voltada justamente à realização da justiça material entre as pessoas, entre os diferentes, dentro de uma ordem hierárquica, e o que seria uma política que não é voltada para o bem comum, uma politicagem, uma politicalha, né? Toda essa tradição, até hoje a gente vê, né? Não, isso é política mesmo, aquilo ali é interesse privado, é uma política pequena, é meramente politiqueiro ou eleitoreiro. Tudo isso é bastante afinado com essa concepção tomista, ou tomista aristotélica da política, que é o desabrochar, talvez, o ponto mais alto do pensamento sobre a política durante a Idade Média.